não me impede de cantar lararará. Tô no pé de onde der lararará. Bimba biriba min que diga. Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma entrevista do podcast aqui para a capoeira. Hoje com esse grande nome da capoeira aí do Recife para o mundo, Mestre Dedé, presidente e fundador do Grupo Arte Nacional Capoeira. Me deu a honra hoje de fazer essa entrevista. Vamos fazer essa entrevista remota com ele, vai contar um pouco da sua história, das suas experiências na capoeira, seus projetos. E é sempre bom ter capoeiristas de grande nome, grande vivência e grande experiência para ensinar a gente na teoria também, porque teoria também aprende. Mas Dedé, é uma honra ter o senhor aí. Fala um pouco aí da sua história, seu nome, de onde o senhor veio. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade aí do podcast aí, Diego. Já conheço de longas datas, de São Paulo. E acho que um pouco que eu vou falar aí, acho que alguns já conhecem um pouco da minha história, né? Sou natural de Olinda, Pernambuco, né? Olindense. Conheci a capoeira nos meados dos anos 80. Tive meu primeiro contato na roda de rua do Recife, né? Ministrado na época e supervisionado pelo mestre Teté, que hoje desenvolve e mora na Suíça, né? Em Genebra. E acompanhei a capoeira com meus 8, 9 anos de idade. Mas vim aprender a gingar, conhecer mesmo a capoeira com meus 10 anos de idade, com meu primeiro contato. Participei de um grupo, né, numa escola onde eu estudava, e tinha um professor de capoeira lá, que era aluno do mestre Sapo, na época, né, grupo antigo Berra Boi, e eu já conhecia a capoeira na rua, como forma de brincadeira, e a capoeira surgiu comigo na forma de brincadeira, de vendo aquelas pessoas bailando no batuque, no ritmo, nas palmas, e aquilo me encantou no centro da cidade, quando eu fui fazer compras com a minha mãe, e aquilo, quando eu vi, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para mim, é isso. Aí fui correndo atrás, pesquisando onde tinha capoeira, eu queria estar junto, nas rodas, né? E uma pergunta, mestre, naquela época que você era criança, tinha muitos grupos de capoeira lá na sua cidade, onde você morava, no Recife? Tinha muito grupo, né? Recife é grande, né? Tinha muitos grupos de capoeira, Chapéu de Couro, Meia Lua Inteira, a Ginga do Corpo Negro, que era do mestre Teté, Grupo Quilombo, do mestre Barrão, também na época achei capoeira. Tinha a Senzala, na época, né? Depois, com os anos 90, surgiu para o nome, tirou Senzala e ficou Abadá, né? O Camisa deu continuidade com o trabalho que o mestre Camisa fez da Senzala. Tinha muitos grupos, muito. E eles eram grandes grupos lá nessa época. Eram grandes grupos, sim, tinha muita gente. Pô, que legal. E você frequentava essas rodas mesmo, você não sendo capoeirista ainda? Eu comecei a olhar, me integrar, comecei a fazer amizade com os mestres, aí eu perguntava onde é que tinha roda e queria estar junto, e ia, escondido da minha mãe, do meu pai. Sem saber jogar, mas você ia. Saber, eu queria brincar na roda, era uma forma de brincadeira, né? E via as pessoas também tentarem me imitar, fazer as mesmas coisas. E, e quando você começou a entender que a capoeira era um estilo que ia mudar a sua vida lá no Recife, mestre? Aí eu já estava com meus 10, 12 anos, já tinha um entendimento, né? Com o Fátimo, que ele me passou muitas coisas, né? Sobre o histórico da capoeira, né? O ritual, os fundamentos, a tradição do batizado, da história, né? Do Quilombo dos Palmares, da vinda da capoeira da África, que foi engravidada nesse trajeto da África para o Brasil e nasceu em terras brasileiras, né? Aos olhos do Senhor, da Casa Grande, uma forma de brincadeira, de luta, uma luta disfarçada em dança. Aí eu comecei a entender que aquilo começou a fazer parte do meu cotidiano, do dia a dia. Mas lá você entrou num grupo lá depois, numa escola, como que foi? Então, aí eu com o Fátimo, eu não era do grupo 100% assim, eu treinava com o Fátimo debaixo de um condomínio, ele me levava para as rodas e falava, esse é meu aluno. Aí eu comecei a vestir a camisa, e aí depois, com um certo tempo, o Fátimo
fazer direito, prestou vestibular e passou, né, para fazer direito e ele estava sem tempo. Ele chegou para mim: ô Dedé, você está treinando, está ficando legal, está entendendo, mas eu não vou ter tempo mais para dar aula para você e eu quero que você procure um verdadeiro mestre que te ensine o caminho. E nesse meu bairro tinha um grupo de capoeira muito grande, que era do mestre Doca, na época que era aluno do mestre Teté. E tinha era uma capoeira organizada, tinha rodas frequentemente, e tinha uma roda tradicional abaixo da minha etapa, que eu morava na quarta etapa, era só descer a ladeira, na avenida, já era outra etapa, a terceira, e tinha uma delegacia. E tinha essa roda tradicional. Nossa, essa roda era, vinha muitos capoeiristas do centro da cidade, de outros bairros, de outros subúrbios, e a roda pegava fogo. Era violenta as rodas daquela época? Meu irmão, era pancada, viu, velho? Era. Ô, Messi, quem que eram os caras daquela época assim que você via e você se assustava na roda assim, na sua adolescência, que você falava, quando chegava esses caras na roda, perigoso. O mestre Linguado, o finado Linguado, do grupo Senzala na época, né? Jogar uma capoeira já estilizada, uma capoeira diferenciada, diferente do pessoal que jogava de Recife, mas tinha um grupo, né? Também tinha um estilo meio parecido, na época que era o Chapéu de Couro, do mestre Curisco. O mestre Curisco, ele era aluno do mestre Mulatinho, que era mestre do mestre Neném, o Curisco, né? O Chapéu de Couro. E o Mulatinho era aluno do finado mestre Mosquito da Senzala. Então o pessoal sempre estava no Rio, nos campeonatos do Birimbau de Ouro, os campeonatos que a Senzala promovia na época. E o pessoal trouxe um pouco da essência da capoeira da Senzala, uma capoeira padronizada. O mestre Mulatinho, na época, nos anos 70, trouxe um pouco dessa capoeira, né, velho, do Rio de Janeiro, e ajudou muito também a incrementar, a organizar, que a capoeira não era organizada ainda, em certos pontos, tinha muita rivalidade, tinha muita rivalidade. A galera se encontrava, era pancadaria, velho, era Era briga. na briga. E esses capoeiristas, eles, na época de carnaval, a galera saía, né, de linha de frente, de capoeira, saía na ala. E quando se encontrava, velho, rivalidade com escola, de frevo, a capoeira comia, velho. Briga. Ô, mestre, e o mestre Mulatinho trouxe essa organização para capoeira dessa época? Se eu não me engano, sim, sim, porque o mestre Mulatinho, ele foi presidente depois, acho que fundou a Associação de Pugilismo, né? E a capoeira entrava nesse setor aí para ter uma forma de burocrática, né, velho? De documentação, de uma coisa mais padronizada, mas ajudou muito, cooperou muito com a capoeira de Pernambuco, evoluiu muito a capoeira de Pernambuco. Aí você permaneceu nesse grupo até quanto tempo? Do grupo Doca, fiquei acho que uns 4 anos, mas já conhecia um capoeirista da roda de rua, que começou também pequeno, adolescente, apanhava muito na roda, e ele foi crescendo, foi pegando forma, que é o Paulo Angola, que foi o meu mestre, né, velho, que na época, nos anos 90, ele me reconheceria como professor de capoeira, em 1992, e depois, mais para frente, ele me reconheceu como corda vermelha, né, mestre. E você treinou um período com ele? Aí quando eu cheguei numa roda, da terceira etapa, aí tava mestre Barrão, na época que eu me lembro, tava o finado mestre o Sapo, que era um capoeirista lá do Mangue, do Rio Doce, tava muitos capoeiristas. E aí eu vi sentado quem no banco, assim, quando ele me viu, eu falei, conheço você, ele, opa, e aí, tudo bem? Pô, sou Paulo, eu falei, não, me lembro de você, pô, da roda lá do Recife lá, tá fazendo o que aqui, velho? Ah, tô passando, minha irmã mora aqui, tô passando tempo aqui com minha irmã, e vou morar aqui, e eu tô sabendo que tem roda aqui, né? Eu falei, tem, começa daqui a pouco. Ele, deixa a roda começar, depois a gente chega lá. Ah, meu irmão, a roda quando... quando o mestre chegou, esse mestre era, rapaz, mestre Paulo Angola era problema. Foi briga. Rapaz, ele arrebentou todo, ele só não saiu no cacete com o mestre Doga e o Barrão, porque o mestre era considerado, ele tinha o maior respeito pelos mestres, né? E assim, o mestre Doca era aluno do mestre Teté e ele tinha uma amizade muito boa com o mestre Teté. Ô, mestre, e essa época você tinha quantos anos? Qual que era a sua idade esse período que você ficou com ele aí, com o mestre Paulo? 16, 17 anos. Pô, você era novinho, menino, né, velho? Aí você treinou com ele esse período e decidiu vir para São Paulo. Não, mas então, aí eu fiquei até com o Paulo Angola até 1992, treinando com o Paulo Angola. Aí, em 92 teve minha formatura, que ele me reconheceria, né, como professor de capoeira. Mas quando eu
Ele mesmo falou, ele falou, Dedé, você quando veio treinar comigo, você já era capoeirista, velho, de rua. Você já era, tipo, ele falava, já era rato. Falava um termo lá no Recife. Você já é rato, velho. Já era rato. Aí só aprendeu como mexe, a forma de trabalhar. Me ensinou muita coisa, velho, muita malvadeza, muita malícia, tá ligado, velho? E eu não tinha porte, né, velho, não tinha tamanho. Eu vim de uma família humilde, era humilde, morava num bairro bastante precário, passei por muita necessidade, né, meus pais ficou sem trabalhar na época, mas eu tinha capoeira, velho, e a capoeira, eu queria estar na capoeira. Era festa de morro, festa de Nossa Senhora da Conceição, tinha roda, festa de largo, pô, era roda de rua, tinha roda na academia. E antigamente tinha isso, quando a gente ia fazer um evento, a gente ia lá pessoalmente, levava o convite, chegava lá, tocava uns cascudos, né? A forma de dizer, entregava, aí, mestre, aí, professor, pô, vai ter meu evento, vai vir? A galera ia, velho. Chegar lá e. Antigamente era boca a boca, né? Diferente. Era boca a boca as entregas, os convites. Eu peguei essa época também que o pessoal entregava o convite, ia na academia, jogava, depois convidava. Uhum. E nesse período você teve a migração para São Paulo, né? Foi que ano que você veio para São Paulo? 92, né? Tive a primeira vez em São Paulo em 1994, que teve um capoeirista da Malungos, que ele era pernambucano, estava morando em São Paulo, trabalhando numa empresa de publicidade. Hoje, devo muito, tenho muita gratidão até hoje, essa pessoa que se chama Heitor Dália, que ele começou, era um pernambucano, filho de médicos, a mãe era de Brasília, o pai era pernambucano. E ele migrou para São Paulo, primeiramente, para estudar publicidade, abandonou a universidade em Recife e foi fazer um trabalho de publicidade numa empresa, na época chamada DPZ, e ele fazia capoeira na região da Rebouças, do Malungos, na qual tinha o mestre Baiano, o mestre Michel, desenvolvia um trabalho e ele fazia a capoeira lá e quando ele foi passar um carnaval em Recife, ele me conheceu numa roda de rua, eu jogando lá, velho. Nesse dia acho que não tava muito legal, o bicho pegou. Aí ele falou assim, rapaz, pô, tu tem uma capoeira diferenciada, velho. Tu é pequeno, mas tu é tinhoso, né, velho? Falei, não, é normal, a cabeça. Aqui é assim, a gente é assim mesmo. Ele, ó, velho, tenho interesse em te levar e levar o cara da capoeira Angola ali, que era aluno do mestre Sapo, que é o mestre Nino hoje, Nino Faísca. Também era meu vizinho. Também cheguei a treinar muito também com o Nino na escola. A gente brincava de capoeira. Na hora da pausa, a gente, vamos brincar de capoeira. Ah, vamos brincar, né? Nem falar nem jogar. Vamos brincar. Aí ele me ensinava. Tenho muito respeito ao mestre Nino, desenvolve um trabalho em Recife hoje de capoeira Angola muito bom. E nesse período, você já tinha vindo para São Paulo? Quando você chegou em São Paulo aqui, você sentiu uma diferença? Através dele, que ele me chamou, pagou minha passagem, aí eu vim, fiquei 15 dias, dei uma rodada, conheci a Praça da República nesse dia, conheci o finado mestre Joel, o mestre Ananias na época, tava o Biné, o mestre Maurão, o finado Oncinha. Nesse dia foi um dia, 1º de maio, acho que foi no dia que faleceu o Ayrton Senna, né, esse dia nessa roda. Foi quando eu vim a primeira vez em São Paulo, quando o Ayrton Senna morreu. Foi no domingo, 1º de maio, não é isso? E estava bem hospedado no hotel do lado da São João com Ipiranga, eu e o mestre Nino. Mas foi muito legal a recepção. Era uma capoeira também totalmente diferenciada, né? Da capoeira que eu vi em Pernambuco, a capoeira mais jogada, muita musicalidade, instrumentação. Mas o bicho pegava também. Você nunca tinha vindo para São Paulo, a primeira vez. E quando você chegou aqui, que você viu aquele cidade enorme, capoeira diferente, aquele mutirão, como que você se sentiu, Dudu? Só tinha visto nas novelas, né? Nas novelas da época. Mas foi foi muito encantador, assim. Mas quando eu voltei para Recife, eu só ficava pensando em São Paulo, na roda das pessoas. Eu falei, pô, aí falei para minha mãe, falei, pô, minha mãe, acho que vou tentar minha vida em São Paulo. Mas devido também porque em Recife a gente sofreu um preconceito, né? A capoeira tinha um grande preconceito. As pessoas não consideravam a capoeira como profissão, como luta. Consideravam a capoeira, tinha a capoeira como coisa ruim, como coisa de malandro. Ah, tá fazendo capoeira, vai para malandro. Ah, vai ser drogado, vai ser bandido. Mas eu acho que eu dei a volta ao mundo, né? Provei, depois, com um certo tempo, que eu ia tentar viver para capoeira, de capoeira para capoeira. Se eu falar hoje que eu vivo de capoeira, eu não sei se eu vivo de capoeira, eu vivo para capoeira.
tenho vida, viajo, aprendo, ensino, estou sempre aprendendo. Mas a capoeira me tornou, né, um cidadão melhor. E quando você veio para São Paulo, você veio pelo grupo do seu antigo mestre ou você já tinha montado o seu trabalho? Tinha montado meu primeiro trabalho, se chamava, quando o meu mestre foi embora para a Suíça, eu fiz uma pesquisada no dicionário, um pouco da história africana, e denominei o primeiro Pode falar. grupo de capoeira como Mandê, diminutivo do nome Mandinga. Então eu botei Mandê Capoeira, vim como Mandê Capoeira, que era uma foto minha eu fazendo tipo um escorpião, fazendo uma posição, uma bananeira assim com a perna para cima, outra para baixo. Mandê Capoeira, que significa diminutivo de Mandinga, né? Abreviação do nome Mandinga. E aí voltei, já conheci o Neném também, do Ginga Brasil, lá, eu era muito fã do Neném quando viu. Você conheceu ele lá, né? Lá no Recife. Dentro dos anos 80, que eu vi ele, o chapéu de couro, jogando, já tinha uma capoeira diferenciada, o Neném, muito floreio, muita cobracia, uma capoeira eficiente. Aí cheguei a visitar, escondido do meu mestre, os treinos na Universidade Rural de Pernambuco, onde o mestre Neném, na época dava aula. Pô, e a roda lá era... Mas chegava lá, a roda era boa, viu? Aí também fui pegando muita coisa também de musicalidade. Eu não tinha muito esse lance assim de ficar muito preocupado de aprender a tocar berimbau, de tocar berimbau. Como é que a gente aprendia berimbau naquela época? Não chegava assim, mexe, me ensina esse toque. A gente, ó, escutava e tinha medo, e tinha uma certa de chegar assim, mexe, como é esse toque? Você pode me ensinar? Você pegava, velho. Era no ouvido. Claro, às vezes o neném tinha uma capoeira lá, tava dando aula lá, tinha treino de instrumento, ensinava. Mas eu não importava muito, não. Aí vim, depois que eu comecei a ser professor, comecei a dar aula, desenvolvi um trabalho lá em Recife, comecei a dar aula no meu bairro, uma academia, depois em escola. Fui pegando essa experiência, né, de como se trabalhar, dar aula, desde meus 14, 15 anos, que eu ajudava meu primeiro mestre, né, que era o Fátima, me ensinou o básico da capoeira, e eu ajudava ele na capoeira lá, nas escolas. Então fui adquirindo experiência, como desenvolver um trabalho, coordenar uma roda. Mas quando você veio para São Paulo, você veio com o seu grupo mesmo ou você já tinha ingressado no Ginga Brasil? Não, vim com o meu grupo, mandei capoeira. Quando eu voltei de novo para Recife, eu já fiquei com o Mandê, voltei para São Paulo em 1995, fui no evento da Senzala, estava no final do Mestre Peixinho, eu estava sem grupo, que eu estava só com o nome usando só Dedé Capoeira, Mandei Capoeira, Dedé. E comecei com o Mestre Peixinho na época, perguntei um pouco, que eu me identificava muito com a capoeira da Senzala, né? Que eu queria conhecer mais. Aí falei naquele dia, aí o mestre, não, Dedé, vai lá no Rio, tenta ver, faz mais aula lá, fica com sua graduação, vê se você se adapta. Aí depois quem chega, isso foi um evento na Marquense, na Universidade de Marquense, do Flavinho e do Ulisses. Teve o maior evento lá, tava a Berrê, tava o Mestre Jaguara, Catitu, pô, tava o Canguru, da época da Cordão de Ouro, o Paulo Renato, aí, o maior evento. Aí quando eu vi o Neném, ele chegou com a comitiva, chegou com anão, sabonete, chegou com. No sabonete acho que estava entrando, era mais iniciante. Mas chegou com anão, negão, lagartixa, foi, e o sabonete. Aí chegou lá quando eu vi, eu falei, pô, mestre Neném, aí foi aquela alegria. Eu falei, pô, mestre, ele, meu irmão, velho, tá fazendo o que aqui? Eu, pô, mestre Neném, pô, que legal, pai. Ele, meu irmão, tô aqui com um grupo aqui, velho. Eu falei, pô, mestre, você tá morando aqui? É, já tem um ano que eu tô morando aqui. Meus pais vieram, se mudaram pra cá, eu vim junto. Eu falei, pô, que legal, mestre. Ele, tu tá fazendo o quê? Eu falei, não, mestre, tô aqui, acho que eu vou entrar pra senzala aqui. Falei, tô sem grupo. Ele, não, meu irmão, a gente ir embora pro Ginga Brasil. Dedé. Aí eu já conheci o Neném, já era fã do Neném. Eu falei, tá, aí comecei com o peixinho de novo, voltei a conversar com o mestre. O mestre não entendeu. Não, Dedé, tá certo. Você identifica com o Neném, já conhece já o mestre. Aí foi legal, aí fiquei, aí ingressei no Ginga Brasil, 1995. E como é que foi sua migração para o Ginga Brasil? Você sentiu uma diferença muito grande assim na filosofia, no estilo, no jeito de jogar? Tinha uma padronização de aula organizada, musicalidade, ritmo. E isso me despertou isso que eu queria aprender mais, eu queria conhecer mais, me aprofundar mais.
E querendo ou não, eu falo que eu vivi, o Ginga Brasil teve uma grande contribuição para a capoeira de São Paulo, né? Os outros grupos também, porque assim, na minha visão, no meu entender, essa imigração dos outros grupos, da Abadá, Senzala, Biribazu, Gerais, Ginga Brasil, depois, 1997, veio a Muzenza, e depois de 98 a 99 veio o Guanabara, o mestre de mola. Mas esses grupos, cara, que emigraram para São Paulo, deu uma revolucionária na capoeira de São Paulo. A gente, o Ginga Brasil, na época, a gente colocou no mercado o atabaque de corda. Esse atabaque que está hoje aí no mercado aí, no mundo inteiro, mas o Ginga Brasil teve essa contribuição. A Abadá tinha, a Senzala tinha, a Gerais tinha, mas não comercializava para vender ao público. Se vendia o quê? Para dentro do grupo quem dava aula. O Ginga Brasil não. Abriu uma exceção, botou os instrumentos de biriba, o de birimbau, começou a aparecer mais, que tinha, antigamente tinha biriba, tinha o Candeias, né, do rapaz que vendia, um senhor que vendia lá no Bom Retiro, até esqueci o nome Chitão, dele. Quem? Chitão, Chitão. Não, acho que tinha outro, mas era o mais velho, era um senhor. E vendia muito berimbau de Candeias, né? E a berimbau começou a aparecer. Tinha berimbau de bambu, tinha muito berimbau de bambu, pandeiro de plástico ainda, o atabaque de candomblé. E a gente chegou com uma padronização, já tinha uma padronização. E teve gente que aproveitou, né, velho? Esse aprendizado aí de confeccionar atabaque. O negão aprendeu com o índio, né? O professor índio na época ensinou pro negão. Brandão, Depois veio o Brandão aprendeu a essência. E outros, né? Até buscar longe. longe também, mexe buscar longe. E Aí você começou a se organizar nessas partes aí de organização, instrumentação e tinha o, essa e o padronização fardamento. também, muito importante. A gente começou a padronizar as camisas. A gente tinha um fundamento para isso aí. O mestre era muito organizado nessa parte aí. Foi muito bom esse aprendizado, assim, aprender a ser um profissional, né? Confeccionar instrumento, ter uma aula padronizada, ter um padrão de fazer eventos, né? Os batizados. E aí, os batizados da gente era lotado, né, velho? Vinha. Sim. E quando você chegou aqui em São Paulo, você já começou dando aula, um trabalho, ou você começou olhando, analisando? Comecei a treinar com o mestre Neném, a pegar os fundamentos, né, velho? A movimentação, a forma de dar aula. E fui fazendo, tipo assim, acho que 2 anos depois, 1997, comecei já a ter uma padronização, jogar padronizado dentro do fundamento do trabalho do grupo. Comecei a dar aula, arrumei uma academia para dar aula no Bom Retiro, foi a minha primeira academia. Depois do Bom Retiro, eu saí de lá e fui dar aula na Gaviões da Fiel. Participei da Gaviões da Fiel, participei de um campeonato de luta lá e ganhei. Sou muito. Na época, velho, os caras me desafiaram dizendo que capoeira era dança, o cara lá do jiu-jitsu lá, aí mesmo. O cara que dava era do Rio de Janeiro. Aí teve um evento interno de Rio de Janeiro e São Paulo, o cara veio do Rio. Aí chegou na minha categoria, no meu peso mais ou menos, aí não tinha outro. Aí, meu irmão, a luta só durou acho que 2 minutos. Ô, Messi, você chegou a construir um bom trabalho aqui em São Paulo na época, né? Nesse período, você teve muitos núcleos aqui, né? Fiz uns batizados legais, uns eventos legais, trouxe uma galera boa. Sempre tava correndo atrás pra uma melhoria, pra uma melhor, né, velho? Um fundamento, respeitando os fundamentos, o ritual. Não, eu cheguei a fazer bons eventos, trazer uma galera legal. Você frequentava muitas rodas também em São Paulo, né? Fala um pouco dessa vivência das rodas que o senhor teve aqui em São Paulo, mestre. Rapaz, Diego tinha muita roda boa, velho, na Zona Sul, Pinheiros, Carlisto, Projeto Equilíbrio, que era o ponto de encontro, de referência cultural, que o mestre Wagner organizava lá. Tinha muitos eventos lá. Roda da República, do Açaí, roda na Zona Leste, do Elástico, roda da Faria Lima, roda do Ibirapuera. Pois essas rodas era legal, adquiri muita experiência. A roda da Gazeta, né? Da Gazeta também, cheguei a frequentar 1 ou 2 vezes, não fui muito. Ô Messi, fala um pouco daquela roda das Gerais, que até o Muralho, o Curió comentaram aqui no podcast que eles vieram. Teve uma roda que o Messi Bombranca realizou dentro do Ibirapuera, que vocês jogaram lá. Rapaz, que eu vos lembro, eu estava com a Gazela na época, a gente passeando em Ibirapuera, aí passamos debaixo da marquise.
Tinha 3 ônibus lá, velho. Eu falei, caramba, o que é que está acontecendo lá mesmo? Tinha muita gente, viu? Aí fui chegando perto, aí, roda de capoeira aí. Era meu aniversário, 1998. Pô, a roda foi boa, a roda foi boa. Flamou, a roda ficou inflamada lá. Foi Foi, pesada, mestre. foi pesada, foi pesada. O Curió falou que apanhou muito lá. O mestre Mão Branca ficou cariado comigo. Cariado é uma forma de dizer chateado, porque, meu irmão, O Muralha falou que ele cronometrou a roda, né? Pra jogar, né? cronômetro com apito, aí quando a galera dele tava se dando de bem, ele deixava. Aí quando alguém da gente tava se dando de bem, ele, cronômetro, já deu, já deu. Eu vi aquela filmagem lá, você jogando com o Pedrinho lá, o mestre Pedrinho. Foi jogo duro, hein, velho? Viu? Mas eu nunca vi, não, aquela forma de você tá com apito e com um cronômetro, velho. Aí tem uma hora que eu peguei velho. Falei, ô, mestre, oxe, agora que eu tô apanhando, o senhor não tira, o senhor não apita. Agora que eu tô batendo, o senhor apita cronômetro. Mas foi muito importante pra sua experiência de vida, de roda, né, mestre? Foi muito bom isso daí, não Mas foi? não, foi. Aí era. Porque aí esse grupo aí começou a me olhar de outro jeito, de outra forma, me respeitar mais, né? Tinha que, tinha que, tinha que acontecer aquilo. Porque os caras não botavam fé, eu pequeno, sem, né, sem porte, sem. Só tinha cara pequeno, porque eu vi a filmagem. Tava você, Dedé, Caroço, Curió, Muralha, Anão. Só tinha cara pequeno. O mestre Muralha era. Na época, né? Eu, pa- Vocês tudo pequeno. eu passando necessidade, anão pequeno, lito pequeno. Tava crocodilo mago, parecendo uma vega de viola. Mas foi cacete, foi tapa, não foi. Mas Mas valeu a experiência, né, mestre? valeu, mas era normal para mim, era normal para mim. Eu tinha visto em Recife, já estava acostumado. Então essa escola que eu trouxe de Recife, essa essência, essa característica da capoeira jogada de Recife, então as rodas de São Paulo para mim, eu não Ô, via mestre, nada. e como é que você vê a capoeira hoje, da sua época do Recife para hoje, essa capoeira que tá mais, como que eu posso falar para você, mais, uma capoeira mais da internet, assim, uma capoeira que ela mudou muito hoje, né? Mudou toda a questão de tratamento. Os parâmetros são outros. A, a, não usei os fundamentos, mas os parâmetros são outros. Melhorou por uma parte, né? Legal, que está menos violenta, está mais uma capoeira mais jogada, tem menos violência. Isso a gente pode notar, e venho notando toda vez que eu vou no Recife. E antigamente era pancadaria, velho. Pô, o negócio era feio. Era barulho e os cabas se encontravam na rua, tinha nada a ver era na capoeira, os caras resolviam o quê? Resolver fora da capoeira. Porque eu passei várias vezes de correr, velho, e sair correndo, os caras querendo me pegar e. Aonde? Em São Paulo ou no Recife? Em Recife. Porra, mestre. E aqui em São Paulo, mestre, quando você chegou aqui, que você começou a frequentar as rodas, assim, você começou a conhecer os mestres, você viu um mestre, assim, de referência, que você chegava, olhava, gostava de ver ele jogar, ou era perigoso? Tem algum que você lembra, assim, da sua época? Não, lembro. E esse negócio, de não citar, de não querer. Não, cara, eu tinha e tenho, né? Grande admiração pelo mestre Maurão na época. E hoje também. A personalidade, o caráter, né, velho? Sempre me dei bem com o mestre. Sempre gostei da pessoa do mestre, da capoeira do mestre. Era uma referência, assim, eu via muito, né, velho? Eu me espelhava também, né, velho? Me inspirava. Pô, o mestre Maurão, pô, correto, ritual, cantando no fundamento, no jogo. Não. E você rodou muitas rodas aqui, viu muitos mestres, lidou com todo tipo de mestre aqui, né, mestre? Mestre Catitu também, foi um dos primeiros eventos que eu fui também em São Paulo, na época em Guarulhos, foi o evento do Mestre Catitu. Era Guerreiros de Zumbi, na época. 1995, Panão, fui no evento do Panão também. Logo assim que eu cheguei, fui no evento do Panão, do Canguru, Cordão de Ouro, né? E na sua visão, assim, mestre, hoje o pessoal fundando novos grupos, novos estilos de capoeira, novos fundamentos, qual que é o seu ponto de vista que você tem sobre essas questões, mestre, assim, desses novos capoeiristas, novos mestres se formando cedo?
Que você acha desse ponto de vista seu, assim? Velho, é uma polêmica porque eu vou te falar que antigamente também, quando surgiu o Grupo Senzala, a galera também era tudo nova, né? Era tudo nova, eles iam muito na Bahia, viajava, tinha um poder aquisitivo legal, e ele via a galera fazendo show na Bahia com calças coloridas, vermelha e branca, azul e branca, aí via os caras botavam uma faixa, aí eles se conectaram, quando chegaram no Rio de Janeiro, botaram uma calça de elanca, uma calça branca, meia bocassina, depois botou uma corda vermelha, para se intitular aqui, para fazer show, e, e todo mundo, quem jogava legal, tinha uma fundamentação legal, podia colocar essa corda vermelha, eu acho. Colocaria, né? Colocava. Aí foi crescendo, a pessoa foi chegando, foram dando aula, aí tem que diferenciar o pessoal mais antigo dos mais novos, aí foi botar as graduações, as cores, né? Marrom, baixou para roxa, verde, azul, laranja, amarela, mas era uma galera nova também, era um pessoal novo de 18, 17, 20 anos, mas eu É verdade, você levantou um assunto importante. Hoje o pessoal critica muito os novos grupos que estão chegando, mas o início de tudo, todo mundo era novo. E o pessoal não tinha entendimento, mas como tem hoje. Antigamente tinha pouco entendimento como tem hoje, pouca eu informação. escuto algumas coisas assim que eu acho que não vou entrar em detalhe, mas assim, fulano é novo, vai ser mestre, o fulano é novo, tá com uma corda de professor, uma corda de, sei lá, de mestrando, mas tem uma galera nova, velho, assim, que desenvolve um bom trabalho, melhor do que alguns mestres que falam que é mestre de capoeira e não tem um trabalho, não tem o conhecimento. O cara não produz para capoeira, o cara não tem um trabalho social, não tem um trabalho comunitário. Não tem um trabalho organizado, né, mestre? Aí eu falei, pô, vai criticar essa geração nova aí, mas a capoeira é outra geração, velho. Tem que respeitar esses ciclos. Claro, e os mais novos também têm que ter um entendimento de saber se aprofundar, de pesquisar. Quem foram os mestres antigos, né, velho, que produziram, estão contribuindo para a capoeira, tem esse elo, essa essência. Tem que ter. Se não tem, Tem que ter. eu recebi várias críticas. O Dedé não vai sobreviver, não. É novo de capoeira, não é novo de capoeira, é corda marrom, não é mestre. Como é que é fundamentar um grupo se não é mestre de capoeira? E tinha que ser mestre. E antigamente eles eram mestres. Os requisitos eram outros para ser mestre. Era correr roda. Era correr roda. Os requisitos lá em Recife, no Rio de Janeiro também, com o grupo Senzala também, os requisitos. Eu conversando com alguns mestres da Senzala, era correr roda, velho. Era o requisito. Hoje mudou, tem que ter trabalho, tem que ter o reconhecimento da comunidade, tem que carregar uma responsabilidade muito grande, a palavra mestre. É um guardião da capoeira, é você orientar os mais novos, né, orientar um trabalho, orientar uma comunidade, formar cidadãos. É um nome pesado. Eu penso assim, na minha visão de mestre, como você quer ser mestre de capoeira numa comunidade, num grupo, se você nem é mestre da sua vida? Você nem sabe organizar a sua vida. Já começa por aí, né? Isso mesmo, verdade. Eu comecei bastante cedo, velho, a organizar. Comecei a ter já, quando minha mãe se separou do meu pai, eu já comecei a organizar, a ajudar minha mãe, a ajudar meus irmãos a dar comida, a dar mamadeira, a varrer, limpar a casa, dar de comida, hora para estudar. E fui agregando, fui tendo essa experiência muito cedo. Como também, como eu falei no começo, no início, de ajudar o meu mestre a levar os instrumentos, a tocar o pandeiro na roda, o atabaque. Fui tendo essas experiências de roda muito cedo. Aí, mas quando eu vejo isso aí, velho, voltando, fulano é novo, como é que vai ser mestre? Aí, olha para trás, estuda um pouco lá atrás. É. Ô, Messi, na sua época aqui do Recife, assim, naquela época dos anos 80, início dos anos 90, a informação era muito pouca, né? A gente tinha muita pouca informação. Não tinha internet, não tinha celular, era tudo pela boca ou marcava no caderninho, na agenda, né? Sete, pagava-se muito caro para ter aquela fita. Então, Videocassete também, né? Nem todo mundo tinha videocassete. a informação era bem pouca. Você acha que hoje a capoeira está mais bem vista no mercado
o pessoal que são, como é que fala assim, que eles não são leigos na capoeira, né? Que não conhece. Você acha que é um produto a ser bem oferecido para a comunidade nos tempos de hoje? Não, por uma parte mudou, melhorou, melhorou por uma parte, por outra parte também acho que piorou também, mas eu acho que a capoeira ainda é um produto ainda mal embrulhado, velho, mal vendido ainda, do meu ponto de vista. Posso estar errado, quem pode me corrigir, mas ainda acho que tá faltando uma forma ainda de a gente vender o produto da capoeira de algumas outras formas, que às vezes é vendido por uma certa coisa, e porque aqui, estou te falando, no estrangeiro aqui, velho, a capoeira, os estrangeiros pesquisam, eles estão indo mais vezes no Brasil, estão andando mais nas comunidades, estão aprendendo o jeito malandro do brasileiro. A malandragem do brasileiro aqui não funciona. Aqui é tudo reto, tudo direto, tudo organizado. E tem bons estrangeiros fazendo bons trabalhos, muito mais que certo alguns brasileiros. O problema ainda é a língua, mas eles estão dominando. Tem estrangeiro que fala fluente português, tem outros não. E aqueles que não falam português fluente têm uma tendência de ficar bloqueado, de não avançar para frente. Aqueles alunos, eu tenho alunos meus aqui que falam fluente português, estão bem evoluídos na capoeira, já foram no Brasil, foram em São Paulo, já foram no Rio, na Bahia. Eles têm um entendimento melhor, sabem como funciona. Já estão comigo há 20 anos, 15 anos. É. Ô Messi, e conta um pouco dessa migração que você teve do Brasil para a Europa. Qual foi o primeiro país que você foi, que você conheceu? 2003, na França, através de um amigo meu, que morava lá com o irmão dele, que ele veio para ajudar o irmão na parte de percussão, fazer shows. Mas eu não fui para dar aula de capoeira, fui para ajudar para fazer show na rua. Acabei ficando, fazendo show, ganhei dinheiro, voltei para o Brasil, 2004. E quando eu cheguei em São Paulo, aquele mesmo lance. E a capoeira estava passando por um processo muito complicado. Eu enxergava mais além, eu falei, rapaz, acho que a capoeira vai para esse caminho aqui, ó. Acho que eu vou por aqui. Aí eu falei, não, acho que eu vou voltar para a França. Aí vendi tudo, falei com minha namorada na época, ela me apoiou, aí voltei. Eu só pensava na França. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. E fiquei, cheguei em 2004, cheguei em 2003 lá, voltei depois de 2004, 2004 uma vez. E aí conheci uma capoeirista depois, no evento da Senzala, que ela fazia parte da Senzala também. Se conheceu, ela me fazia um trabalho junto com outro capoeirista, outro aluno, na cidade de Stuttgart, 2005. E aí eles me chamaram para vir dar um workshop aqui, dar um curso, eles gostaram da metodologia. Aí me fizeram a proposta, eles estavam saindo, né? Porque assim, ela frequentava as rodas da Senzala, mas não era aluna diretamente da Senzala. Fazia, era um grupo chamado Grupo do Terra, que era um aluno do mestre Gladson, acho que era da Fonte do Gravatar, esse aluno, lá de São Paulo, o Giordani, né? Ele começou a treinar comigo, aí me passou todo o trabalho para ele, fizeram um contrato de trabalho para mim, aí eu me mudei, 2006, a cidade de Stuttgart. Estou aqui há 19 anos, 20 anos, Ô Messi, qual que foi a maior dificuldade que você teve quando você chegou aí? aqui na Alemanha, a língua e o frio. Messi, muito. Deu aquele choque quando você chegou? Foi um choque, né? Porque assim, quando eu morei na França, a França era mais quente, tinha sol o ano todo, mais fácil de falar a língua, mas o alemão, fui aprendendo a conhecer um pouco da cultura, eles são muito direto, muito formal, esclarecedor. Você não pode, o brasileiro dá muita volta, né? Fala, não, mestre, aqui é assim, ó. Não gostei, tá errado, é isso. Você chegou a passar necessidade aí, mestre? E o frio, eu estou acostumado hoje, mas o frio cheguei aqui, fiquei em depressão, querer desistir. Não vai dar certo. Você chegou a passar necessidade? Não, 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 não. Passei na França. Na França eu passei fome no começo. Fiquei sem dormir, morei na rua, né? Mas aqui, quando eu cheguei aqui, já cheguei com um contrato de trabalho, já tinha lugar para ficar,
A dificuldade não foi a necessidade, foi a necessidade de aprender a entender a língua, a se integrar na sociedade. E o frio foi a coisa maior, velho. O frio, a gente nordestino vindo lá da praia, chegando aqui nas terras germânicas, o frio foi, e a língua no começo, a língua nem no entanto, que eu comecei a estudar, fui para a escola, estudando, tive que estudar para poder pegar o visto, para poder pegar a cidadania. Tem que estudar, né? Mas você disse que na França você passou necessidade, mas assim, que tipo de necessidade? Quando você chegou lá, você foi tentar a sorte. E chegando lá, você não conhecia ninguém, mestre? Não, a gente conhecia. Esse amigo meu, ele é amigo meu até hoje, ele que me deu um suporte maior, arrumou lugar para ficar, para morar, e ele era casado na época, mas tinha uma galera lá de Recife, não queria que eu ficasse, entendeu? Mas eu contribuí bastante com um pouco na capoeira lá do sul da Bahia, porque eu trouxe renovação, eu trouxe padronização de aula, indumentária, assim, trouxe material, trouxe atabaque de couro, trouxe pandeiro de couro, berimbau de guatambu, de biriba, e a galera não tinha. Era pandeiro de plástico, atabaque de candomblé, os caras, era de todo jeito. Eles começaram a entender, teve uns que aprenderam, né, a forma de trabalhar, via como eu tinha um entendimento com a capoeira de padronização, de organização, e outros não, tinha ciúme. Pô, me meti em confusão, os caras tentaram me quebrar na roda. Três tentaram me pegar na rua para brigar e você tem que ir embora. Os caras não queriam. Aí eu acabei saindo de lá, mas foi uma boa para mim, mas ali não era para eu ter ficado. Ali foi um ponto de partida, de aprendizado, de eu me migrar para a Alemanha. Mas foi a melhor coisa. E hoje estou aqui na Alemanha, né? Tenho um trabalho aqui fortalecido, um trabalho aqui de base. Estou com outra filial na cidade de Ravensburg, com 2 alunos instrutores. A instrutora Porcelana, o instrutor Raio, que são marido e mulher. Mas o trabalho aqui está sólido aqui comigo, graças a Deus. Faço bons eventos. Estou aqui interligado com o Ministério da Cultura, agora com o Ministério do Esporte, fazendo bons eventos grandes aqui, marcando a cidade. Tenho minha roda tradicional aqui, vai fazer 20 anos, esse ano fez 19 anos. Sou o único capoeirista, mestre capoeira, que tem uma roda de rua organizada. Aí eu falo que nem a roda nem é minha, nem do meu grupo. Falo que é a roda de capoeira Stuttgart. Eu sou um dos coordenadores. Tem outros amigos que me ajudam, que vêm de outros grupos, da cidade vizinha, da cidade de Stuttgart, desenvolve um trabalho aqui. Fazemos um trabalho coletivo, um trabalho de irmandade. Aí eu falo, roda de rua, capoeira Stuttgart. Não tem arte nacional, não tem fulano, não tem grupo tal, não tem senzala, não tem Angola. Capoeira. Roda tradicional. Há 19 anos. Passaram bons capoeiristas aqui. Passou o Mestre Cal, do Ave Branca, já passou Mestre Paulo Angola, já passou Mestre Tiroteio, já passou o Neguinho da Oficina, já passou o Mestre Camaleão, da capoeira de Marseille, da capoeira Angola. Então, roda boa. Ô, mestre, e você hoje fala fluente o alemão? Fala, Fala inglês também? fala inglês, Que legal, cara. espanhol. E quando você chegou na França primeiro, você chegou a trabalhar com outras coisas ou só com a capoeira mesmo? Não, eu só fazia show na rua, viajava para dar curso. Trabalhei uma vez de segurança, que meu amigo foi para Recife, do jiu-jitsu, falou, mestre, tu vai ter que segurar minha onda aí, vai ter que arrumar um paletó, vai trabalhar no cinema de segurança. Trabalhei um mês só isso. Mas você nunca trabalhou com outra coisa na Europa, sempre com a capoeira, mesmo sofrendo passando necessidade, você nunca trabalhou com nada. Não, só capoeira. Sempre se virou com a capoeira. Pô, é primeiro capoeirista que eu vejo que foi para a Europa que nunca trabalhou com outra profissão, só com a capoeira. Não, eu trabalhei só com capoeira. Sempre se virou com a capoeira. Sempre com a capoeira. Quando eu não estava fazendo show, eu estava viajando para dar curso. Então, mas no início, quando você chegou na França, que você não conhecia nada, não conhecia ninguém, que você não tinha trabalho. Não, mas você não conhecia. Você não conhecia a cidade. Ah, não conhecia. Seu amigo. Você conhecia a cidade. E como é que você começou um trabalho lá, mestre? Não, eu não cheguei a dar aula de capoeira lá, não, porque não tinha documento, tem que ser com documento.
A galera me chamava por fora, através da associação que dava aula, né? Me pagava por fora, na mão. Falava, mestre, vai dar uma aula aqui, vou te pagar uma comida, vou te dar um trocado. Mas porque era muito complicado para arrumar sala. Para ter sala de capoeira, tinha que ter um documento, tem que ter, abrir uma associação. Já tinha uma associação, ela tinha 3 associações. E eu ia nessas 3, assim, que eram a galera conhecida de Recife, né? Mas não cheguei a dar aula, não, de capoeira lá, não. Só fazer show, dar curso, viajar para a Suíça, para a Espanha, para a Itália. E nesse período você viajava sem documentação mesmo, mestre? Eu fiquei um ano, porque assim, a França, no começo, 2003, 2004, tinha uma lei que tinha uma reciprocidade com a França. Quem chegava na França, era o tratado que o Lula fez com o presidente na época, o brasileiro que chegava na França não carimbava passaporte. O francês, quando chegava no Brasil, não carimbava o passaporte francês. Aí tinha a lei de Schengen, que você podia ficar 3 meses. Aí o que é que eu fiz uma vez? Quando ficou faltando o visto vencer de turista, eu viajei para Londres. Aí quando eu voltei, fiquei lá tipo um mês, com capoeira lá, voltei, carimbava o passaporte. Aí podia ficar mais 3 meses. Entendeu? Aí ia para Suíça. Aí carimbava. Aí eu voltava, ficava. Aí fiquei acho que quase um ano. Fiquei quase um ano, mas eu peguei um documento, eu prestei um serviço, um trabalho, comecei a dar aula na Cruz Vermelha. Aí eles me deram um seguro de saúde, 100% para o Estado, né? Eu podia ir para o hospital, podia fazer exames, e eu dava aula para fazer um trabalho social na rua, com as crianças, com os adolescentes, e eles me deram visto, renovaram meu visto, né? Aí eu fiquei 2 anos na França. Fiquei um ano, conheci com essa troca de carimbo, e depois fiquei um ano para a Cruz Vermelha. Eles me deram um visto, conseguiram renovar meu visto, e eu fiquei. Aí quando eu vim para a Alemanha, vim com um contrato de trabalho. Fui no Brasil, aí fiquei esperando lá, e me deram. Ô, mestre, você tem vontade de voltar pro Brasil, vir morar aqui ainda? Pô, o Brasil, sinto muita saudade do Brasil. Estive agora no Brasil, na Páscoa, com a família, foi muito bom. Contato com minha mãe, ter levado minha mãe. Mas eu sinto sim vontade, sim, um dia poder voltar para o Brasil, fazer um trabalho com a comunidade. Como eu já tenho um trabalho comunitário social na África, né? Em Moçambique, em- na província de Sofala, Maputo, na capital. Tem mais uma província do lado, que fica 2 horas de Maputo, e na cidade de Beira. Já fui agora esse ano lá fazer 2 batizados, um na cidade de Maputo e outro na cidade de Beira. Foi muito legal, muito gratificante. Ô, mestre, quando você decidiu montar o Arte Nacional, qual que foi seu objetivo? Por que que você teve essa proposta, essa opinião, vai, de montar esse trabalho seu? Eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa, velho, para eu me alavancar. Foi eu juntar os conhecimentos do meu mestre Paulo Angola, da minha vivência que eu tive com Paulo Angola, com o Nenê, dar um embasamento e me estruturar e fundamentar a forma de trabalhar, não igual, mas diferenciada, mudar alguns requisitos que não estava sendo muito bom para mim. Falei, não, isso não está sendo legal, quero correr mais, eu quero sentir que eu estava um pouco meio limitado. E imitação para mim nunca foi a minha índole, né, velho? A zona de conforto. Não, precisa sair dessa zona de conforto. Foi isso que me fez eu fundamentar a Associação de Arte, Educação e Cultura, Arte Nacional, né? Essa forma de enxergar melhor, de correr atrás mais dos fundamentos, né? Do ritual, da tradição da capoeira, respeitar, de ser um guardião, né, para a capoeira, de estar embalsando um trabalho voltado no futuro para a comunidade, de expandir da minha forma, mas com respeito, né, velho, ao mestre Neném e ao mestre Paulo Angola. Esse foi o surgimento, foi o fundamento. Quando você fundou o seu trabalho, você sentiu uma dificuldade assim, deu aquele medo?
Ou você já foi com propósito? Deu sim. Escutei muitas coisas, né? Ah, não vai dar certo. Ah, corda marrom, fundamentar trabalho, fundar grupo. Eu olhava assim, eu falei, ficava falando, volta pra trás. Olha a galera lá no tá senzala. Dava sempre exemplo. Aí a galera ficava olhando pra mim assim, os mestres olhavam assim, não falava mais. Mas é, aí você sentiu aquele medo, mas mesmo assim você acreditou na proposta, acreditou no seu trabalho, acreditou na sua ideologia. Não tinha, tinha barreiras? Tinha. Mas a capoeira me fazia quebrar essas barreiras, o preconceito, o racismo, o não acreditar. E eu dei volta ao mundo e acho que eu consegui provar, né, velho, que a capoeira me ensinou, me deu muitas coisas, vem me dando, me levou a muitos lugares, tá me levando até hoje, lógico. Tenho muito que aprender. Ainda estou nesses 41 anos de capoeira, ainda estou no caminho do aprendizado, né, do que ser mestre, do que ser um educador, um divulgador, um multiplicador, somos multiplicadores, né? De vivências, de essência cultural. E não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. E hoje, assim, mestre, você tem algum mestre de referência que você se espelha nele, no trabalho dele, que você tem aquela admiração e respeito por ele? Paz, boa pergunta, viu? Pô, rapaz, o pessoal pode até ver aí, depois de ficarem me criticar, mas eu tenho o Mestre Neném, velho. Eu tenho uma referência muito grande, assim. Sempre converso com o Mestre Neném todos os dias. Sempre ele tá me dando uma luz, um acreditar melhor. Toda vez que eu tô com uma dificuldade aqui, eu entro em contato com ele. Aí falo, pô, mestre, coisa simples, né? Ele, Dedé, pô. Mas sou muito grato, pô. Tenho muita gratidão ao Mestre Neném. Muito, muito, muito. É meu fã até hoje. Desde o primeiro dia que eu vi o Mestre Neném jogar, a forma dele pensar, dele falar, né? E sou muito grato. Então aquelas pessoas que me ajudaram no começo, lembro até hoje. Sou muito grato, grato mesmo de coração. E por isso que eu tô aí. Não tenho o que reclamar. Só agradeço pela vida, pela família que eu tenho, trabalho. Não quero ter muito. Acho que é estar na capoeira. Quero estar na capoeira. Ô, mestre, fala uma passagem sua aí que foi marcante na sua vida da capoeira, que toda vez que você lembra, hoje você dá risada daquela época, daquele momento, que marcou na sua vida mesmo nessa trajetória sua aí de capoeira No Brasil ou aqui na Europa? no Brasil. Ah, no Brasil, né? No Brasil. Pode falar das duas, da Brasil e Europa. Não, no Brasil foi quando eu era instrutor. Meu mestre fez uma arapuca para mim, velho. Paulo Angola. Falou assim, Dedé, vai lá para casa, vamos treinar. Leva o abadá. Quando terminar de comer, a gente vai descansar, a gente vai para uma roda do 13 de maio. E essa roda aí, meu irmão, era uma roda de rua de domingo. O pessoal falava que se encontrava só para jogar, ficar tranquilo, mas era uma roda pesada, velho. Era meio duvidoso para jogar naquela roda assim. Eu tinha um receio, porque tinha uns capoeiristas ali, brabo, meu irmão. Aí ele pegou, chegou lá, já combinou na semana com um capoeirista na época, hoje ele é finado, tá morto. Finado mexe porquinho, que Deus o tenha, meu irmão. Chegou pra esse, era amigo dele, né? Falei assim, olha, porquinho, o Dedé falou assim, 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 assado, falou que vai fazer isso, isso. Mas eu, mas o mestre estava me preparando, velho. A forma de jogar, porque o cara era pequeno, o cara era estivador, grande, bom de mãozada, bom de pancada. Ele dava uma pancada, o cara caía no chão, velho. Aí eu cheguei com o meu mestre, tô chegando com o meu mestre, né, velho? Confiando no meu mestre, tô. Aí fui jogar na roda, meu irmão. O cara comprou comigo, o cara já comprou, me deu um galopante. Aqui no vidro, pegou aqui, aí eu caí, fiquei assustado. Ele, vamos jogar. Aí o jogo começou e começou a rolar, começou a desenvolver. Aí eu
criando coragem, aí eu apertei a mão dele, falei, não, tá bom, ele tá com medo, eu falei, não, não. Saí da roda, aí meu mestre chegou, pai, tu é aluno de Paulo Angola, tu vai correr da roda. Tem duas alternativas, Dedé. Ou tu joga com ele, chama ele para jogar, ou tu chegar na segunda-feira na roda, no treino, a madeira vai deitar. Eu olhei assim, pensei, falei, meu irmão, quem? Eu? Apanhar do mestre na segunda? Bora, aí a coragem. Aí bateu. Aí marcou e falou assim, quando ele, não, e jogamos, né? Já não chamei para jogar, rolou o jogo, tranquilo. Eu, Messi, e na Europa? não, mas continuando aí, isso me marcou e ele falou assim, agora tu tá preparado para ser um professor de capoeira. Isso foi a emboscada, passou. E aqui na Europa, ele mesmo, com o mestre Polangola, fazendo um evento aqui em 2007, ele chega assim, Jerry, tira a corda, pega a corda, Dedé, mexe, Dedé, me dá a corda. Aí eu, mexe, marrom e vermelha, né? Me dá a corda, aí eu dei. Ô de gato, segura aí. O de gato segurou de um lado, já segurou do outro. Fulano, dá o facão aí, do maculelê. Aí eu, irmão, o mestre chegou assim, aí turou a corda no meio com o facão. Essa corda marrom aqui, bota aqui no lixo, bota aqui no canto aqui, agora você é mestre. Quem vai dizer, quem tem alguma coisa contra dizer que o Dedé não é mestre? Porque o Dedé fez o caminho dele. Fui para São Paulo sozinho, não tinha essa coragem. Jogou em muita roda, fui lá no Camisa, foi aqui, foi no Cal, foi. Seria a sua história, mestre. Você fez o seu caminho, sua trajetória. Pelo tamanho, pelo porte. Ninguém botou fé em você. Você aí tá com trabalho aí, ó, gravou CD, tem CD gravado, tá com uma galera boa, tá desenvolvendo um bom trabalho, tá contribuindo com a sociedade. Para mim você é mestre. E tem mestre que não tem o trabalho que você tem. Bota, agora você é mestre. Aí pegou a corda assim, a metade da corda, botou aqui em mim, agora vamos jogar com o mestre. Ô, Messi, ô, Messi, conta um pouco da sua passagem que você foi lá no Messi Camisa, lá no Rio. Como foi sua experiência lá? O que que você achou? Eu tive a primeira, já acompanhava o Mestre Camisa desde a época da Senzala, né, em Recife, na época do final do Linguado, não tinha uns batizados lá. E a primeira vez que eu fui no Camisa foi em 2006. Eu casei em 2006, em agosto. Fui fazer férias com a esposa, aí lá no Rio, passei em São Paulo, aí consegui o telefone do mestre, liguei para ele, não, pode vir aí. Eu fui lá, treinei, primeiro fiz o treino do Cobra, a escola deu aula primeiro, fez a roda, depois o camisa deu no segundo horário. Aí fiz lá o treino com o mestre, joguei, fui bem recebido, foi tranquilo, foi uma experiência muito boa, energia muito boa. Eu já tinha frequentado as rodas antes, quando eu morei no Brasil, né? Das rodas do Peixe Cru, ia muito nas rodas do Peixe Cru, a gente se encontrava o Tucano, a roda do Tucano, os batizados do Tucano. Já conhecia já o mestre camisa já, né, velho? Já tinha a essência lá, o ritmo, a cantoria. E peguei muita coisa boa lá, assim, de ver os mestres jogando lá, a forma do. Mas foi muito bom, foi interessante, foi legal. Mas sempre que eu chegava de viagem do Brasil, eu passava lá, no CEP. Fazia um treino com o mestre, jogava, conversava, batia um papo, né, com o mestre. Legal, muito bom, interessante. Ô, mestre, e fala um pouco das suas passagens na capoeira da Praça da República, nas rodas da República. Como foi sua experiência lá? O que que você já viveu lá? O que que você já viu lá naquelas rodas? Rapaz, é muita coisa boa e muito jogo duro. Não, mas República também foi uma escola para mim também, e ver lá o Mestre Joel, o final do Mestre Joel, o final da Oncinha, o Maurão lá, o Biné, o Silvio Acarajé, Cavaco, mais que eu me lembro, Miguel Machado. Miguel Machado, o Santana Macaco, né? Lá o Mestre Santana Macaco. Pô, muita Zumbi. Zumbi, Nico Mendes, pô, muita roda boa, muita roda boa. Toda roda, todo domingo era uma roda diferenciada. Ó, e a essência é muito boa, uma escola muito boa da capoeira, ali na República ali, muito boa. Teve umas pessoas que eu falei que eu ia fazer entrevista com você, mestre, e me pediram para perguntar isso para você. Qual que foi seu sentimento, sua, sua coragem
aquele dia que você jogou naquela roda da Holanda com o Messi de mola, como que você se saiu daquela ponteira? O pessoal pediu para te perguntar isso. Caramba. Pai, espírito, velho, da capoeira. Sempre tive espírito de capoeira de. Foi o espírito da capoeira. Foi a capoeira que me guiou. Foi mesmo, né, Messi? Mas o pessoal pediu para te perguntar, por isso que eu te perguntei. Tá? Acredite na capoeira, treine. E tem que ter atitude, né, velho? Tem que ter coragem. E não adianta É, entrar na roda e não ter atitude, não ter coragem. que a capoeira não é brinquedo não, né, Messi? Não é brincadeira, né? Às vezes as pessoas acham que a capoeira é brincadeira, que a capoeira é só um jogo de pernada. Sério, isso é uma brincadeira séria. A capoeira é perigosa, é violenta, é traiçoeira. E como eu falei, né, Diego? Eu sempre carreguei, cara, essa é a minha essência da capoeira de Pernambuco, essa capoeira jogada. E nunca me afrontei com nada, não. Medo mesmo só de Deus, pô. Um excelentíssimo capoeirista, sempre tenho o maior respeito. É um amigo meu hoje, mestre de mola, um abraço aí. Mas foi capoeira, foi capoeira. Foi a capoeira jogada, foi o momento, né? O momento foi aquele e foi capoeira, velho. Foi capoeira. Sim, mas isso é muito bom, né, Messi? E hoje, Messi, você dá um conselho para as pessoas que querem viver de capoeira fora do Brasil, em outro país. Qual o conselho que você daria para essas pessoas hoje, Messi? O circo tá se fechando aqui, fora do Brasil. Eu acho que quem quer vir do Brasil tem que vir com uma coisa certa, seja para a Europa, seja para a América, um contrato de trabalho, uma coisa certa, porque vim hoje, para tentar. Eu não falo aqui que eu tive sorte. Eu não acredito muito em sorte. Eu acredito no momento de você focar, de você ter um entendimento do seu propósito de vida. Falam que às vezes a sorte vem para uns mais cedo, para outros mais tarde, eu não sei. Mas eu fiz por onde, né, velho? E muita gente me liga, me escreve, diz, pô, eu quero vir para a Europa, eu quero. Aí eu falei, meu amigo, olha só como é que funciona hoje, para entrar na comunidade europeia hoje. Se você tem um lugar para ficar, é bom. Você tem que ter um plano de saúde, seguro de vida, você tem que ter uma grana para poder ter transporte, alimentação e para moradia. Você tem esses requisitos, é o que eu falo. Se você tem esses requisitos, cara, vem mesmo. Vai ficar 3 meses, mas dá para vir. Não, se não tem contrato de trabalho, não dá para ficar para trabalhar. Vem como turista, você não pode ganhar dinheiro. Sempre tem controle. E quando alguém dá uma guarita dessa aí, a organização descobre, né, a imigração descobre, é um dinheiro caro que essa pessoa que está trazendo vai ter que pagar, vai ficar com o nome sujo, é, é arriscado fechar a empresa ou a associação. Então, se tentar vir na doida, tá muito difícil, porque o ciclo está se fechando, tanto com a comunidade europeia, né, velho, do Tratado de Schengen, só pode ficar 3 meses, não pode trabalhar, você tem que transitar e voltar, ou para fora de outro país, mas assim, tá difícil também, tá, o ciclo está se fechando, então, como eu te falei, tem bons estrangeiros hoje que estão fazendo um bom trabalho, trazendo bons mestres, essa ponte aérea trazendo bons mestres do Brasil, para trazer a água, né, da fonte para a galera beber aqui, e tem muitos brasileiros que cometeram vários erros, que voltaram para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, não se adequaram, não se agregaram à cultura, no sistema, não aprendeu a língua, né? Não se adaptou, fez besteira, se envolveu com coisas ilícitas. Aí fica difícil, né? Daí eu não vou entrar muito em detalhe, mas é isso que eu aconselho. Então, se tem uma coisa certa, um convite, por exemplo, eu hoje posso fazer um contrato de trabalho para qualquer brasileiro, seja do grupo, seja não do grupo, para prestar serviço, vem como contrato, ó, fulano.
Você vai ganhar X, vai ter lugar para ficar, vai estudar, tem que estudar, aprender o básico do alemão, vai viajar comigo, vai ter uma porcentagem, te ajudar. Vem como contrato de trabalho, vem como empregador. Mas se não vem como isso, Diego, não rola. Esquece, né, mestre? Esquece, esquece, esquece. Tá muito difícil hoje, né? Mesmo para você dar um visto, você tem que gastar, você tem que ter um investimento. E é caro para trazer uma pessoa. Tem um investimento, tem uma taxa. Essa taxa não é barata, é cara. Sim, entendi, mestre. Então, esse é o conselho que você dá pro pessoal que quer viver de capoeira hoje na Europa, né? Tem que ir com a coisa certa, né, mestre? Tem que ir com uma coisa séria, uma coisa lícita, né, velho? E acreditar, porque eu vou te trazer, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não caia no conto do vigário. Porque muitos que, não vou dizer se são todos, mas tem alguns brasileiros que vivem aqui, ostentam que uma vida mentirosa. São poucos. Tem uma casa própria, tem um carro, tem um trabalho legal. Eu hoje, graças a Deus, tenho casa aqui própria, tenho apartamento, tenho um carro. Sou meu patrão, viajo, faço minhas férias, vou para onde eu quero, sem depender de ninguém. Férias com a família, né? 2 em 2 anos para o Brasil. A gente viaja muito aqui todo verão. A gente viaja aqui com a família. Então, a capoeira me deu tudo isso. Sou muito grato à capoeira. Muito. E fui desacreditado, né? Por muitos, né? Que eu não ia vencer. Mas essa malandragem, essa ginga da capoeira que eu tive no Brasil, trouxe para a vida. Se esquivar, né? E ter um... Eu descobri meu propósito de vida quando eu tinha meus 14 anos. Meu propósito de vida era estar na capoeira. Era estar envolvido com a capoeira, com a cultura. E foquei nisso aí. Tive problemas no caminho, tive espinho, tive, mas isso faz parte do processo. Me fortaleceu, me fortaleceu. Porque às vezes qualquer coisa assim, hoje, por exemplo, você foca numa coisa, aí acontece qualquer coisa, o cara, eu vou desistir. Ah, porque não deu certo. Meu irmão, vai em frente, velho. Oxe, o caminho é duro, é de espinho, mas vai te fortalecer lá na frente. Foque, foque e tenha fé. Uma hora, seu caminho, sua luz, você vai encontrar. Então, foque. Não adianta, às vezes, estar no lugar errado. Às vezes eu já tive com pessoas certas em lugares errados. Às vezes já tive em lugares certos para dar certo, mas com pessoas erradas, né? A águia só vai voar com a águia, velho. O lobo só vai andar com o lobo. O leão só anda com o leão. A águia não voa com o passarinho. Não alcança. A águia vai lá em cima e quando vai dar o bote certo, velho. Então, é isso. Não desista, velho. Não, eu tive muita dificuldade na minha vida. A fome, não ter onde morar. Em São Paulo também já morri, já dormi na rua, já dormi em cima de árvore. Mas isso não balançava não, velho. Eu queria estar na capoeira. Eu falei, não, velho, vou conseguir, vou para capoeira, quero ser um bom capoeirista. Mas eu não queria botar na minha cabeça que eu quero ser o melhor mestre de capoeira, ia ser um mestre de capoeira, ia me tornar. Não, a capoeira foi me conduzindo. Eu não tinha esse pensamento de ser mestre, de ser bom. Eu queria estar na capoeira, eu queria estar envolvido, ser um guardião para a capoeira, de levar a capoeira, divulgar, né? Foi uma emoção muito grande quando eu sonhei, né, que um dia eu estaria na África e ver pessoas sorrindo, pessoas alegres, paz, de levar a capoeira, levar amor, velho, aquelas pessoas, levar uma esperança de vida que a capoeira pode te dar uma profissão. E o problema lá, primordial lá, velho, fator lá é a fome. Eu acompanhei, cheguei na comunidade lá na Machamba, a Machamba é favela, no dialeto deles lá, Diego. E na hora eu confeccionando os instrumentos, pintando as cordas, ensinando eles assim, na hora de comer. Meu irmão, mestre, tô com vergonha. Foi o que foi, tropa? Só tem farinha e água e a folha da mandioca que eles esquentam para fazer uma pasta, que eles misturam e tomam com água e comem, velho. Eu, meu Deus.
respirei, eu falei, tem que ter uma solução. Eu falei, não, vai comprar arroz, vai comprar feijão, comprar tantos quilos de feijão. Fizemos um banquete, cara. Deus foi tão bom que eu chamei até os vizinhos para comer as crianças. E vieram outras crianças também da província, 5 horas, até chegar na cidade de Beira, para participar do batizado no domingo. Eles estavam sem comer desde que saíram. Foram comer só 7 horas da noite. Então, aquilo para mim foi um marco muito importante na minha vida, que eu não vou esquecer nunca mais. Mas eu vi alegria, velho. Quando eu chegava assim, eu vi alegria. Ô, mestre, que bom que o senhor está aqui. Deus mandou o senhor aqui para nos ajudar. E eu falei, poxa, como a capoeira é mágica, como a capoeira transforma, a capoeira faz a pessoa acreditar. E tenho lá, tô lá, trabalho muito bom lá, muito sólido. Converso com meus alunos todo dia. Tem aula, escreve, tá comigo, treina online comigo. Tem uma dúvida, eles me ligam, mexa, tá sendo isso, eu vou orientando. Não é fácil. Mas eles estão comigo desde a época, já estão comigo 5 anos, desde a época da pandemia. Bem antes da pandemia. Ô, mestre, hoje o Arte Nacional está em quantos países? Eu estou aqui só, aqui na Alemanha, perto da cidade da Áustria, na Alemanha ainda, e na África, Moçambique. É, outra E a cidade de Beira. Outra pergunta, mestre. Qual que é uma referência musical para o senhor hoje? Que o senhor já teve, assim, que é uma referência de um mestre antigo que o senhor gosta, assim, ou da musicalidade nova da capoeira hoje, que a musicalidade na capoeira cresceu muito, né? Não interessa não, lógico, legal, é legal, mas o porra que eu me inspiro, mas que eu gosto da cantoria é o Mestre Moraes, velho. Pedro Trindade, Mestre Moraes. As cantigas deles são fortes. Passa o ritual, passa os fundamentos. É pedrada. Ele é um mestre de fundamento mesmo. Ô, Ô, mestre, então eu só tenho a agradecer o senhor aí pela entrevista, por um pouco da sua história que o senhor teve, da sua vivência, das suas experiências. Eu creio muito assim que essa trajetória de capoeira que o senhor teve até hoje, o senhor beneficiou muito para a capoeira e ajudou muita gente, direcionou muita gente no mundo da capoeira. Seja para o lado bom, seja para o lado produtivo, mas o senhor ajudou. E eu só tenho a agradecer ao senhor pela capoeira, pela referência. Já peguei muitas aulas com o senhor também, o tempo que o senhor veio para cá. Aprendi bastante coisa também com você, mestre, e eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a sua presença, as suas palavras, a sua experiência. Eu também sou muito grato pelo senhor, pela capoeira, pelo Ginga Brasil, por uma escola que eu passei, que eu aprendi bastante coisa também. E só agradeço pela entrevista, mestre. E eu tenho fé assim que ainda o senhor vai vir aqui no meu podcast pessoalmente para a gente conversar, comer, bater um papo, a gente frente a frente, a gente se vê, conversa mais, faz uma nova live, aí faz uma live ao vivo, convida todos os seus alunos, vai ser importante isso daí, mestre. legal. Eu tô previsto chegar em novembro aí no Brasil aí. Pro evento do Mestre Neném, em Guimbadu. E vou ficar uns 15 dias aí. Acho que vai ter tempo de eu conhecer aí o teu trabalho. Obrigado, Diego. Eu, grato mesmo de coração. Podendo falar um pouco aí, papoeirar, uma coisa assim espontânea. Espero que a galera goste, né? Seja positivo. E é isso aí, capoeira é uma coisa infinita, uma coisa extraordinária. Passa geração, vem geração e a capoeira tá aí. Acredite mais na capoeira. Eu acreditei. E acredito, hein? Ainda. Pessoal, obrigado. Não se esqueça de escrever, compartilhar e ajudar o nosso podcast, nosso canal a crescer e a divulgar mais trabalho como esse. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E aí?